Eu posso, assim, comentar sobre isso, né? Deus mostrou o nome do marido dela que ela não conhece. O nome é Aldo. Eu acredito na espiritualidade, né? Acredito no que Deus pode mostrar. Até porque eu sonhei com a minha esposa e com meus filhos, né? Eu sonhei com a minha filha, meus filhos, antes mesmo de casar. E sonhei com minha esposa. É. Mas às vezes o sonho está codificado e esses sonhos são perigosos. Por que esse sonho é perigoso? Porque pode ser mal interpretado. Eu estou lhe dizendo isso e digo assim, que isso aconteceu comigo, né? Eu esperei dos 15 anos até 39 anos, né? É, mas esse sonho é perigoso por quê? Porque tem muita gente frustrada com esse tipo de sonho, tá? Assim a gente está só conversando, tá? Tá só conversando. Eu sonhei com a criança no berço. E eu segurava essa criancinha, a mãe dela segurava a criancinha. Criancinha branquela. Era. E a mãe tinha um cabelão na bunda. É, cabelão na bunda. Bonita. Aí, nessa visão, eu disse, a mãe será minha esposa, né? Essa criancinha será minha, branquelazinha, né? E aí eu peguei um quadro, esse quadro está aqui do meu lado aqui, e escrevi, escrevido. Escreveu escrevido? É, em latim ou em português? Eu fiz em português. É, eu escrevi a data e o nome, na esperança de ter um bom casamento. É, eu esperei bastante, né? Por isso que eu sonhava tanto com estrada. Vamos tomar café? Bora? Mas se cumpriu. Quando eu me casei, a minha esposa fez a fogueira santa, né? Fogueira santa. Carta de namorada, carta de pretendente, de admirável. É, tem a carta até de 100 metros. É, a carta, fotos, nudes? Nudes não, tinha nudes naquela época não. Aí, assim, eu guardava tudo, eu gosto de guardar tudo, né? É. Aí ela fez a fogueira santa. Foi, a Alcione fez. É metida, né? Ô, menina metida. Vai se meter na sua vida! É. Então, quando ela chegou, ela já arrumou a casa, ela foi direto no guarda-roupa, ninguém consegue esconder nada de mulher. Olha, se você quer esconder qualquer coisa de mulher, desista. Ela pode até fingir que não sabe, mas ela sabe, tá? É. Então ela encontrou carta, presentinho, tal. É. Eu dava minhas namoradazinhas, tá? É. E aí, muita menina naquela época tinha sonho de casar com um pastor, né? Para viajar. Porque realmente a vida de pastor foi como uma mulher me disse: você quer aventura? Se meta com Cristo. A minha vida na fé é uma tremenda aventura. Muito, muito mesmo. Lugares, um lugar diferente. Às vezes, quando eu estou na cidade, eu estou no meio da floresta, é uma aventura. Enfrentando espíritos, anjos, enfrentando não, conversando com. É uma coisa maravilhosa. Então a missionária estava com razão. Eu tinha 15 anos. Ela disse: jovem, você quer aventura? Se meta com Cristo. Vocês não gostam de aventura? É. Então ela fez a fogueira santa. E nessa fogueira santa ela começou a olhar tudo, debaixo do tapete, debaixo do vaso sanitário, tudo. Ave Maria, estava limpando a casa mesmo, estava. De quem é essa foto? Quem é essa irmã que está ao seu lado? É uma irmã que me ajuda muito. Queima essa foto agora! Olha, e essa outra? Essa daí foi quando eu viajei para Baixa da Égua. Queime! Queime! No final do dia tinha uma fogueira dessa aqui, ó, dessa tamanho assim, ó. Carta, fotos, só não tinha nudes. É. As cartas, Meu coração por tigela, é. Aí ela foi limpando tudo, limpando tudo. Como a mulher não tem nada para fazer, ela olhou pro quadro
na minha parede. Um quadro bonito que eu comprei. E ela inventa de olhar atrás do quadro, velho. É. Aí quando ela olha atrás do quadro, aí tem lá a data, um dia depois que ela nasceu, e um nome, na esperança de ter um bom casamento. Ela disse, o que é isso aqui? Me explique. Aí eu disse, aqui é o seguinte, eu tive uma visão de uma mulher de cabelo grande segurando uma criança, e eu, assim, escrevi isso aí para marcar essa visão. Ela disse, aqui é um dia depois que eu nasci. Olha! Então, eu estava errado na minha interpretação. Eu pensava que era a mulher que segurava a criança que ia ser minha mulher. Não. A criança que ia ser minha mulher. Eita! Foi. Então, foi exatamente isso. Foi o dia que ela nasceu. Foi que eu tive a visão. Então, visões e sonhos, a pessoa mesmo pode se enrolar. Eu me enrolei, né? Eu me enrolei mais ou menos assim, tal, né? Deixei lá registrado e fui namorar, né? A vida também não dá pro cara ficar sem namorar, né? Mas aí bateu direto, né? Depois ela jogou gasolina e tipo... queime essas cartas, essas fotos dessas mulheres, queimem! Quem manda agora aqui sou eu! Eita! Queimou a biblioteca de Alexandria. Olha, foi. Mas o quadro ela não queimou, não. Aí ela disse, essa criança sou eu. Esta criança sou eu. Porque a Alcione é mais nova do que eu, tá? Eu tenho 40 anos. E ela tem 30. E Então, assim, as visões para casamento, eu sempre considerei desse jeito. Isso é uma opinião minha, é perigoso. Porque você sonhou, Deus falou que era Aldo, mas será que foi Deus mesmo? Aí o cara tem aquele choque, né? Pastor incrédulo? Sim, porque muitas irmãs se lascam. Muitas irmãs se lascam com esses tipos de visão. Principalmente mulher. Eu dirijo igreja há 40 anos. Eu vejo muito isso. Eu estou dizendo, eu falei um pouquinho de mim, para que você saiba que também eu me enganei. Eu pensei que era a mulher que segurava a criança. Mas não era a mulher que segurava a criança. Era a criança, que era a Alcione. Uma criança branquelinha, da bundinha vermelha. Então, naquela época eu já era um jovem, né? Olha, pregador. Então, assim, sobre visões e sonhos, sobre casamento, se deve ter cuidado, e principalmente esses que têm nome. Sabe por quê? É nome, cor de olho e altura. Deus me mostrou que vai ser um tonhão de 2 metros. Aí não aparece ninguém de 2 metros, a pessoa se lasca. Não, a gente tá papo reto, né? Pode conversar comigo, né? A visão pode ter distorção. Eu vi ele, a blusa dele está usando, ele estava muito lindo, mas ainda não conheço. E outra coisa, eu não estou querendo ser incrédulo nem tirar sua fé, não se prenda a isso não. Resistre e não se prenda não, se for de Deus vai acontecer, mas pode ser uma manobra espiritual. Pastor, eu sonhei casando com um homem de olhos verdes, aí só aparece homem de olho CC verde. Pastor, eu sonhei casando com um tonhão de 2 metros de altura, só aparece baixinho. E nisso gera um bloqueio. E a pessoa pode escorregar na banana, ou seja, pode cair. Eu digo assim para que a pessoa gere um equilíbrio. Porque às vezes uma visão e um sonho que não tem nada a ver com a história. Dizendo bem claro que comigo aconteceu isso, né? Aconteceu. Mas muita gente também teve visões e não aconteceu. Aí a pessoa entra na poesia. Eu não conheço ele, mas eu amo. Ele é um gato, ele é um lindo, ele é um maravilhoso. Ele cria um ser místico. Inalcançável, não alcançável. Eita, porque eu falo tanto latim que às vezes que se fala brasileiro. Aí então assim, sobre visões de casamento, homem que você ainda não conhece, mulher que você ainda não conhece, deve ir devagar nessa área.
Tá entendendo? Para não perder as oportunidades. Obrigado, Bianca. Para não perder as oportunidades. No papo reto, sinceramente, tenha cuidado. Essa visão pode ser e pode não ser. Logo eu que trabalho com visões e sonhos. Eu estou alertando não somente você, mas toda mulher. Principalmente mulher, que mulher tem essas coisas de ter, porque perde as oportunidades. Já vi muitas. Muitas. Ainda tem, né? Tem uma mulher, uma filha de um pastor, que eu trabalhei muito com ela. Ela toca violão, ela dirige coral, ela prega, fantástica. Filha de um pastor da Igreja Batista, que trabalhou comigo na mesma igreja. Olha, e essa menina, ela é fantástica. Ela abre culto, ela prega, ela toca violão, ela dirige mocidade, ela é totalmente ativa. Mas aí apareceu um profeta. Apareceu um profeta. Você pode até estar pensando, José de Assis é muito incrédulo. Não, não sou incrédulo. Eu estou apenas conversando um pouquinho. Tá? Estou apenas conversando um pouquinho. Eu queria até a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? Aí apareceu um profeta. Aí o profeta disse para ela, bichona bonita. Eu dei umas olhadinhas para ela, troquei algumas fotos. Nudes não, rapaz. Não existe isso, não. Nos crentes não existe isso, não. Mas ela não deu bola. Mas depois eu sabia porque ela não deu bola. Um profeta disse para ela que o dela vinha de longe. E que ela aguardasse. Ela está com 55 anos aguardando. 55 anos aguardando. Já era para filho, já não vai mais ter mais filho. Continua bonita, está uma coroa muito bonita. Mas continua esperando. Gente do céu, acabou-se. Acabou. Filha de pastor. Fez seminário teológico. O pai dela é presidente de um seminário teológico. Ou seja, ela vive na igreja. As festas que ela vai, tudo festa de crente. Ela dirige uma grande obra de evangelização na cidade, que dava 2.000 pessoas por noite. Ela cantava, ela tinha grupo de tocar, de bater bateria. Mas aí, olha, essa visão dela, eu tinha 29, 30 anos. 29 e 30 anos. Essa visão dela foi mais ou menos isso. Eita pila, velho. 25 anos de visão. Então ela disse, Deus falou comigo. Ricandalabarei, candalabá. Tudo bem. Que o meu vem de longe. Mas só aparece homem da cidade. Não aparece um de fora. Embora que seja da Igreja Batista, uma igreja muito grande. Né? A Igreja Batista é muito grande. Ela é no mundo inteiro. Então, quem é pastor da Igreja Batista, se ele chegar nos Estados Unidos, ele é bem recebido. Por causa da denominação, que é grande. Mas não surgiu ninguém, velho. Até um dia eu brincando com ela, eu disse, está demorando demais. Não, irmã. Que ela tem intimidade, né? Ela disse, mas vem. Pode chegar a 80 anos. Eu digo, com 80 anos não dá para namorar mais, não. 80 anos você assistindo novela e soltar pum. E aí, ela disse, mas vem, pastor, vem. Pronto, ela tem a minha idade, né? Mais velha um pouquinho. 1 ano. Tá aí. Nem brincou, nem deu, nem recebeu. Outro caso terrível. Foi das maiores missionárias que eu conheci, inclusive essa frase é dela. Que é a aventura se meta com Cristo. Ela é tão forte... Esse aí já é outro caso, né? Que ela fundou uma igreja, essa igreja é fortíssima. Hoje ela é uma senhora de 70 anos, brincalhona, sorridente, bonitona, com 70 anos, bonitona, pregadora, mas também começou com essa onda, espera,
está com 75 anos mais ou menos. E continua potente. Até ela brinca. Todo irmão que entrava na igreja, ela dizia, será que é este Jesus? Mas como ela era pastora, as pessoas têm medo de pastora. Pensa que o pastor não beija, né? Aí, será que vai beijar eu? Que é pastora, né? Aí que beija com força. Então assim, para se evitar, a gente está tomando café e conversando. Esses sonhos com o futuro marido, futuro mulher, deve-se ter um cuidado com essa multidão de revelação. É muita revelatambo. É muita revelatambo. Então, mesmo você tendo a visão, é porque a frase é Deus falou, Deus mostrou, Deus me disse. Aí resta a pergunta, será que foi Deus mesmo? Eita, pastor, que é isso, pastor? Eu estou dizendo isso para você não ser uma frustrada. Entendeu? Mas essa frustração é um PQP. Sabe o que é um PQP? Porque essa frustração, ela não acontece dentro de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Essa frustração, ela acontece quando o cara percebe que perdeu a vida, se lascou na vida, perdeu todas as oportunidades, lascou! E agora? E agora, José? A festa acabou, a juventude foi embora. E agora, José? José, para onde? E agora, José? Olha, então assim, preste atenção. Não, eu não estou falando para uma pessoa só. Pode interagir comigo, eu estou aqui para conversar, tá? Pode dizer, fala, diga alguma coisa. Caiu do céu, foi Deus que mandou. Isso que é fé, pastor. Eu estou falando assim, a vida passa tão rápida que se a gente der um erro, só na outra vida, entendeu? Agora, essa questão de eu vi um homem, que eu não sei qual é o nome, é Antônio, assim, ele é grande, é alto, cabelo preto. Pode ser. Pode ser. Eu estou interagindo, pastor. Sim, seja bem-vinda. Mas pode ser que não seja. Você está me entendendo? E pode ser uma metáfora, pode ser um sonho mal interpretado, pode ser um espírito que quer que você fique solteira, pode ser um sonho de você ter um homem. Eu vou dizer isso para você, porque eu já acompanhei vários casos, porque pastor está sempre envolvido em casos. Mas um dos casos também aconteceu na minha família, com uma tia minha. Ela era uma loura dos olhos de mel, baixinha, bonitinha, daquelas mulher calibrada. E ela só gostava de um tipo de homem. Ela gostava de homem louro. Também de família judia, né? Judia de mim. E ela tinha um sonho. Ela foi para o Rio de Janeiro, mas só parecia homem que ela não gostava do calibre. Não. Ela gostava de homem baixo, louro, dos olhos azul. Só parecia o contrário. O estilo dela, né? O estilo dela era esse. Mas ela investiu a vida toda nesse estilo. Aí passou 20 anos, foi para o Rio de Janeiro. 30 anos, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. 40 anos, Rio de Janeiro. 50 anos, Rio de Janeiro. Não aparecia um louro dos olhos azul, véi! Meu Deus do céu! A bicha bonita. Daquelas mulher baixinha, toda feita num caprichado. Do zóio bem de mel. Ela tem uma chaticezinha, mas quem é que não tem, né? Quem nunca teve uma chatice, atira a primeira pedra, né? Eita. Aí, 50 anos, lasqueira, velho. 60 anos, se aposentou. 65, apareceu um cara da Marinha, totalmente contrário ao que ela queria. O cara tinha mais de 2 metros de altura, não era louro, era um cara grandão, mas um cavalheiro maravilhoso. 65 anos, né? Que vai comer a terra, então ela cedeu. Ela casou com esse cara, viúvo da Marinha.
cara tinha grana, viu? Era uma alta patente. Aí voltou. Aí ela botou o pé no bucho. Tem mulher que bota pé no bucho? Só caso com você se você fizer isso, só caso com você se você fizer aquilo. E ele, sim senhora. Sim senhora. Eita! Aí ele veio do Nordeste, do Rio de Janeiro. Olha, comprou uma das melhores terras aqui na minha cidade, que é num lugar chamado Lagoa Seca. É terra que você fura da água mineral. Ele comprou essa terra com mais de 3.000 pés de laranja Bahia, atrás do Colégio de Freira, lugar nobre, só mora governador, prefeito, essas coisas. Ela não mandou, ele comprou. Aí ele comprou e eu fui lá. Tanto ela como ele eram católicos. E naquela época existia uma rejeiçãozinha dos crentes, né? Mas ele me recebeu muito bem. Eles, quem é a avó MC? Eu digo, sou sobrinho dela. Ô, vem cá, rapaz, vamos comer laranja Bahia no pé. Mas era totalmente contrário àquilo que ela tanto queria. Que ela queria baixinho, dos olhos azul, tipo aquele cara da Alemanha. E veio ao contrário, veio um cara de 2 metros de altura, os olhos dele não era azul, era vermelho, não tinha parte branca não, era só vermelho. Eita! Era. Virgem Maria! Era. Cheio de melanina. E aí o cara tinha 2 metros de altura e era alta patente na Maria brasileira. Feito pra guerra. O cara, até ele coroa, ele foi feito pra guerra. Os filhos tudo criado, a mulher morreu, ele casou com ela, veio morar aqui. Quando viu que estava morrendo também, voltou para o Rio de Janeiro, morreu. Venderam o sítio, né? Era um brigadeiro, era. Era um tipo assim, um bichão lá da Marinha. Mas me recebeu muito bem, partiu laranja para eu comer. Ah, eu não sou crente não, mas eu respeito muito os crentes. Sim, senhora. E o nome dela era Chiquinha. E aí ela toda por fora, ela era meio chata. Ela botava, Deus tampe as ossas dela, ela botava a vassoura atrás da porta, né? Quando eu via a vassoura, eu digo, mas dá um vexame na cabeça pro cara ir embora, velho. Ela fez isso até morrer, foi. Bem, aí ele deixou a aposentadoria para ela, uma aposentadoria nobre, né? Boa. Olha. E também aí veio a morte dela, 6, 8 anos depois que ele morreu, ela morreu também. Morreu com 70 e poucos anos. Então, assim, por que essa história? Porque nós podemos errar. Mas se a gente cagar, a gente limpa. Mas tem cagada que dura para a vida inteira. O que aconteceu com essa mulher foi uma cagada que durou a vida inteira. Eu não estou falando mal dela, eu estou dizendo que se a gente fizer a mesma coisa, a gente se lasca. Entendeu? Então ela botou na cabeça que tinha que ser louro, dos olhos azul e baixinho, que ela gostava de homem pequeno. Aí veio ao contrário, meu amigo, veio ao contrário. O cara não tinha nem... Era o vermelhão e o preto no meio. E era um brigadeiro de guerra. Olha, mas também inteligente, educado, fino, coisa maravilhosa. Mas quem estava casada com ela não era eu, era ele. Era ela, né? Então assim, para a gente não se perder na vida, cuidado. Pode ter cuidado? Cuidado com visões que mostram homens definidos. Pastor, eu sonhei. Eu sonhei, pastor, com a mulher da bunda grande. Despeitão. Segura-tchan. Não. Fazendeira. Aí aparece a Chiquinha. Oi! Aí a pessoa diz, não, vou esperar a fazendeira dos peitão. Olha. Aí vai ficar esperando. Na igreja é assim, ó. Na igreja é assim. A pessoa teve uma visão, um sonho, aí diz logo, Deus mostrou. E se Deus mostrou, é perigoso. Porque a pessoa vai seguir aquilo que acredita. Pode seguir, não tem problema, mas é cuidado. Ah, pastor, Deus mostrou o nome Aldo. O nome dele é Aldo. Aí aparece um homem, como é seu nome? Severino. Como é seu nome? Antônio. Como é seu nome? Bastião. Seu nome?
Zé das Cordas. E o seu? Toninho. Ave Maria, não aparece um Aldo. Aparece um Aldo, pelo amor de Deus. Aldo. Eu quero Aldo. Como é seu nome? É João. Seu nome? Manuel. Cadê o Aldo? Aí onde a pessoa se ferra. A libertação é o seguinte, se você sonhou, aí tem que interpretar direitinho o sonho, para que você não... Ah, não é Aldo não, é Eduardo, né? É Eduardo, ou é Aldo? É Aldo. Aí às vezes a pessoa sonha com um homem alto, vem um baixo. Às vezes o cara sonha com um homem branco, é um índio. Às vezes ele sonha com um índio, é um americano. Então assim, essa área é muito perigosa. Vocês estão me entendendo, gente? Sonhão! Sonhão é meu gatinho. Olha, aqui tá calor também, mas de noite é frio. Aqui tá calor, 50 graus. Então assim, tem alguma coisa a perguntar ou falar? Diga! Fale agora! Então assim, a felicidade conjugal, felicidade de homem e mulher é bem-vinda. Quem é um homem sem uma mulher? E quem é a mulher sem ter um homem? Antes da terra comer, a gente tem que usar essa carne para alguma coisa. Entendeu? Então é a felicidade de Deus. Mas aí surgem as ilusões. E as piores das ilusões são estas. Quando a pessoa diz, Deus vai me dar um gordo, Deus vai me dar um mago, Deus vai me dar um baibudo. E aí pronto, daí você não sai. Se você acreditar nessa visão, daí você não sai. Como é o nome? Eduardo ou Aldo? Eduardo. Então se aparecer um Antônio, não é. Se aparecer um Severino, não é. Se aparecer um João, não é. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu acredito em visão, em revelação, em profecia. E acredito muito. Mas tem que ter cuidado. É como o carro. O carro é bom, leva você para tudo quanto é canto, mas tem que ter cuidado. Avião é bom, o avião anda 900 km por hora. Você cruza o Brasil em 3 horas. É bom demais, mas tem que ter cuidado. Então, na igreja está cheia. Por quê? Tem muitas mulheres que querem um marido, um Tonhão. É Aldo, né? É Aldo. Então, assim, o que você deve fazer é Deus me guie para o melhor. Escreve esse nome em qualquer lugar e vai viver tua vida. Aldo, pastor, Deus falou que ele é íntegro. Eu estou achando, assim, muita ilusão. Muito, assim, perfeito demais. Então, preste atenção, pode ser Aldo, pode ser Severino, pode ser Antônio. A íntegro é o quê? É que não faz aquilo? Íntegro é o quê? É direito, é reto? Então, assim, preste atenção, mulher. Entendeu? Preste atenção. Possa ser que não... Eu não quero tirar a fé de ninguém. Eu quero dizer só para ter cuidado. Porque você é jovem, bonita. Você tem muita vida para viver, né? E se você ficar esperando por Aldo, bloqueou. E se não aparecer um Aldo? Mas aparece! Mas se for um código, como é que Deus falou para você? Deus chegou e disse, o nome dele será Aldo. Ele não bebe, nem ode, nem nada. Eita! Tem 47 anos, eita, tá na idade da loba, né? Bom, dá para amar muito. Oxe! Agora que chegou na metade da vida, tá passando um pouquinho, né? Então, assim, preste atenção. Num seminário que eu me formei no curso superior de teologia e missões. Eu estudei para ir na Índia. Tinha lá muitas mulheres solteiras. Tinha médica, doutora, peumatologista, coisa grande. Família nobre. Tinha comerciantes, mulheres que tinham comércios que movimentavam muito dinheiro, todas de carro zero, todas bonitonas, para perfume francês. Pense, mas tudo profetizando. Eu já tenho, o meu Deus já revelou, tal. Dessas, tudinho, somente uma escapou. Olha,
Somente uma escapou. Virgem Maria. As outras estão solteiras até hoje. Eu me formei com 24 anos. Olha, já se passaram quantos anos? Entendeu? 24 anos, 34 anos, 44 anos. Eita, 30 e poucos anos. É muito tempo, né, gente? Então, assim, preste atenção. Todas as mulheres que estão me ouvindo, por favor, preste atenção no que eu estou dizendo para você. Eu acredito na espiritualidade, trabalho com quebra de maldição. Eu acredito que Deus dá marido, dá esposa, dá tudo. Sim, agora eu também acredito que nós podemos errar. E se nós errar, nós tá lascado, velho. Essas irmãs que fizeram seminário com o senhor estão solteiras. Elas estão, na época, elas tinham já 40, né, anos, estão com 70 anos. Algumas delas estão até com síndrome do pânico. Então, assim, cuidado com esse negócio. O nome dele é Antônio. O nome dele é... O nome dele é... O nome dela... Entendeu como é a coisa? Aí você pode casar com o Antônio e botar o apelido dele de Aldo. Como é seu nome? É Tonhão. É Tonhão, é? Vixe. Então, a partir de agora, você não se chamará mais Tonhão. Se chamará Aldo. Aí você muda o nome dele. Entendeu como é a coisa? E às vezes a pessoa pode errar. O homem sonha com a mulher do cabelo grande, né? Porque se eu fosse seguir a visão, eu estava ferrado. Porque o cabelo da mãe de Alcione bate na bunda. É aquele cabelo de Petros. Petros tem um cabelão bonito, lindo, pesado. Pronto. E a Alcione, o cabelinho dela de loura. Aqueles cabelinhos bem lisinho, né? E chega no ombro. O cabelo da mãe dela bate na bunda até hoje, né? Então, cabelão pesado, que ela faz um cocó, fica dessa altura, cabelão. Então, se fosse pelo cabelo, eu ia para a mãe dela. Então, mas quem estava segurando a criança? A mãe dela. E quem era a criança? Era a Alcione. Então, às vezes, é um código. Se eu fosse seguir direitinho o sonho, eu tinha me lascado, eu tinha errado o código. Então, na igreja tem muito. Pastor, nem peço mais Tonhão. Não. Eu já tenho meu Tonhão. Aonde? Deus já falou que o nome dele será Severino. Certo. Aí se não aparecer Severino, velho, só aparece Antônio. É como minha tia. Queria um galego do zóio azul. Mas só aparecia homem grande, de outras cores, de outros tamanhos. Aí, Alcione dizendo que é verdade, ó. Alcione tem um cabelo muito lindo, né? Mas o cabelo da mãe de Alcione é aquele que bate na bunda, pesado. Você pode pesar na balança, aquele cabelo pesado, é o de Petros. Puxou a avó, né? Então, assim, se eu fosse contar pela visão, entendeu? Mas eu guardei a data. O que há de ser, será. Mas lembre-se, nós é que nem iogurta. Iogurta, sabe o que é iogurta? Se você não comer o iogurte, ele vai estragar. Entendeu? Então, aproveita a vida, né? Se for alto, eu não quero. Se for baixo demais, também não quero. Virgem Maria, se não dá certo, véi! Lascoba! O pastor quer um homem íntegro. Que não olhe para a bunda das outras mulheres. Que não se interesse por outra. Eita, tem que ser vovô Chiquinho com 98 anos. Vovô Chiquinho ainda meio safadinho. Ainda olha para as bundas das meninas ainda. Olha. Oxe, tá pensando em quê? Pastor, um homem que nunca me traia. Então... Pode ser, um homem que goste das coisas que eu gosto. Aí aparece, oi mulher, como é que tu vai? Eu gosto da fruta que tu gosta. Vem Maria, aí não dá certo não. Eu digo isso porque dentro da igreja tem uma manada de mulher linda, cada bichona, linda. As igrejas estão lotadas de mulher linda, mas sem homem para casar, né? Aí algumas delas começam a fantasiar. Então assim, pastor, eu sonhei com um homem da mão grande,
Eu só caso com um homem da mão grande. Virgem Maria? Isso apareceu um da mão pequena. Não quero, tá? Jesus falou que é da mão grande. É. Então aí fica assim, pastor, sim, eu sonhei com um homem dos olhos verdes. É muito difícil um homem de olho verde, né? De cada 100 homens, 2, 3 têm olho verde. Olha. Mas não aparece um de olho verde, velho. Eita. Aí vai passando. Ó, principalmente as mulheres depois dos 30. Se cuida, tá? A idade passa rápido. Quem tem, segure. Quem não tem, vá atrás. A questão é que se você não comer o seu iogurte, o iogurte estraga. Vamos comer, meu irmão. A gente não pode nem espiritualizar demais e também não facilitar demais. Ore por mim, pastor. Eu creio na visão. Amém. Então, continue crendo, né? Que Deus te ilumine e te dê o aldo. Em nome de Jesus, tá? Tem algum comentário? Se você tiver algum comentário, eu leio aqui, tá? O meu tem olho castanho. Queria que o olho fosse azul, mas é só colocar lente de azul de contato. Meu amigo. O importante é ter oi, né? O importante é o amor, tá? O importante é o amor. É o amor. Pastor sonhar subindo. Entendi a sua explicação. Ótimo. Então, fica um alerta, né? Nesse caso, pode ser que sim, pode ser que não. Mas se não for não, você vai perder toda a sua vida esperando o Aldo. 10 anos, Aldo. Aí aparece um Aldo, casado. Outro Aldo, noivo. Apareceu um Aldo! Oba! Aldo! Oi, moleque, como é que vai? Ui, ui! É o Queen. Aldo Queen. Ai. Manda o Aldo, Senhor. Manda o Aldo. Mande Aldo. Mande Aldo? Então que Deus ilumine o nosso caminho e nos entregue a felicidade. Precisamos de boa sorte, Senhor. Em nome de Jesus, precisamos de boa sorte. Ajuda o teu povo. Porque o teu povo precisa de ti. Nos aperfeiçoa, nos dá sabedoria. Ajuda aqueles que te clamam de dia e de noite. Nós admitimos que precisamos aperfeiçoar. Em nome do Senhor Jesus, ajuda nós, para que a gente não se perca nessa vida. O Senhor disse, veio para a gente ter vida e vida com abundância. Não é só lá no céu, não, é aqui. É aqui também. Eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, abençoe tuas servas. Prepara um tonhão abençoado para cada uma delas, porque a vida só é um pesadelo. Espírito Santo de Deus esteja conosco e nos caminhe para os pastos verdejantes e as águas tranquilas.